Salve, torcedor vascaíno! Mais um Faísca tá on na área, agradecendo a você aí que, apesar da fase que o Vasco passa, ainda continua dando essa moral e assistindo aí o quadro do Faísca tá on. Hoje quero trazer para vocês aqui 3 pontos importantes. Primeiro, falar sobre a derrota do Sub-20 contra a equipe do Flamengo na eliminação do Campeonato Brasileiro. Segundo, o tema principal, falar o que está faltando para o Vasco entender como se disputa uma Série B. Infelizmente, as nossas chances hoje são mínimas. Talvez não dê tempo para entender ainda em 2021. Agora, um planejamento e focar de como funciona a Série B se faz necessário desde agora. E no quadro, a camisa do Faísca, esse modelo aqui do ano de 2004, que o Vasco anunciou, infelizmente, o seu primeiro rebaixamento. Um campeonato que foi salvo na penúltima rodada contra o Atlético Paranaense em São Januário. Se liga aí. Torcedor vascaíno, o Faísca tá on amargo, não é para menos. O que ocorreu com o Vasco aí na última semana, ninguém imaginava. E eu vou começar aqui, primeiro falando da base do Vasco, da derrota por 3-0 contra a equipe do Flamengo. O Vasco tem um problema crônico na base, que é o seguinte. O Vasco está descendo os jogadores do profissional para tentar fazer com que esses jogadores amadureçam, criem um ritmo de jogo, criam mecanismos que possam fazer deles úteis novamente na equipe profissional. Só que, infelizmente, as atuações deles na equipe de baixo, no caso, o Sub-20, não estão agregando nem ao Sub-20. E aí existe uma pegadinha, porque uma grande geração do Vasco que está surgindo aí e faz um bom tempo é o Sub-17. Aquela geração que perdeu a final do Brasileiro também, mas num daqueles dias que nada dá certo, mas que mostrou e encantou um grande futebol. Quem não lembra daquela goleada contra o Cruzeiro na semifinal? Eric Marcos, GB, Paulinho, enfim, vários jogadores, Raí, vários jogadores que demonstraram que podem ajudar e muito o Vasco daqui a uns anos. E a partir da hora que o Vasco desce esses jogadores do profissional para jogar o Sub-20, acaba até tirando a evolução desses jogadores do Sub-17. E o caso principal para mim, que o Vasco tem que analisar, é o do Andrei. O Andrei, que é um Sub-17 e nos 2 confrontos contra o Flamengo foi o melhor jogador. O jogador, quando ele tá no Sub-20 ainda, e ele é um Sub-20, ele tem que fazer muita diferença. Porque hoje um Sub-20 bom, ele tem que integrar o plantel profissional. Principalmente com o investimento que o Vasco tem na base, esse jogador não pode estar ali na base para ser mais um. Se ele for para ser só mais um na base, que seja um Sub-17 que tenha capacidade de crescimento, e não um Sub-20. E eu vou falar aqui especificamente de 3 jogadores: Vinícius, MT e Figueiredo. Até quando a gente vai precisar aturar esses jogadores nessa fase que eles estão agora? Eu acredito que eles não têm mais convicção para ajudar o Vasco no profissional, nem pensar. E agora no Sub-20. Não seria a hora, num planejamento para 2022, emprestar esses jogadores? Coloca ele em outras equipes, em outros estados, para tentar ver se, num outro momento, eles vão poder ajudar. Eu não sou de abrir mão de jogador, principalmente se em algum momento ele já demonstrou qualidade. E desses 3, o único que demonstrou qualidade para mim foi o MT. Então eu não estou dizendo aqui que é para reincidir, que é para mandar embora, mas eu não vejo mais eles com clima nesse momento, nessa pressão que o Vasco vive, jogadores que possam aí ajudar o Vasco. Então eu prefiro 1000 vezes que o Vasco consiga um destino para esses jogadores, um respiro, e que esses jogadores do Sub-17 sejam integrados. Inclusive agora já para essa Copa São Paulo de 2022. Falando agora da equipe principal do Vasco, que acabou sendo derrotada para o CSA por 3-1. Olha, meus amigos, a gente pode vir aqui buscar inúmeras teorias, o porquê que essa equipe do Vasco não engrena. Eu tenho uma visão de futebol que não existe jogador de Série A, jogador de Série B, jogador de Série D. Eu acho que o jogador é formado, cada um deles, por uma peculiaridade. Um é mais técnico, o outro é mais velocista, o outro tem mais força, o outro tem mais potência, o outro é mais inteligente. Enfim, não existe uma regra pronta para você dizer assim, ó, esse jogador aqui é um jogador com a cara de Série B, esse jogador aqui é um jogador com a cara da Série A. Só que a equipe do Vasco demonstra, jogo após jogo,
que falta a força, a potência e a competitividade para encarar uma Série B. E eu vou voltar lá em 2019. O Vasco possuía na sua equipe lá de 2019, do Vanderlei Luxemburgo, muitos jogadores com força, com potência. O Richard, um volante que não enchia os olhos, mas era com uma grande competitividade. O Rossi, um extremo, um ponta que arrastava tudo que vinha pela frente. O Raul, um volante moderno com força que batia de área a área. O Guarim, que não era muito velocista, mas tinha muita força, muita potência. O próprio Marrone, que fez dupla de ataque com o Rossi naquele 4-4 contra o rival, e em determinado momento da temporada era o maior ladrão de bolas. Por quê? Porque ele tinha força e tinha potência. Ah, Faísca, mas tu quer um centroavante para roubar a bola? Não, mas se ele for um centroavante, um atacante que me entregue, que ele consiga arrastar, levar essa bola para frente, fazer alguns gols e ainda ajudar a competir, esse atacante me serve. E infelizmente isso era na Série A. Ano passado, na Série A também, o Vasco abriu mão de todos esses jogadores que eu falei. E ficou uma equipe mole, uma equipe que não competia. E o Vasco veio para a Série B com essa mesma característica. De uma equipe mole, uma equipe que não compete, que tem dificuldade. Mas eu deixo claro que isso não é sacanagem dos jogadores. Eles não estão fazendo o corpo mole. Eles não podem dar algo mais. Porque aquilo só pode oferecer para os outros, cada um de nós, aquilo que a gente tem. E isso é inerente à vontade deles. Eu vejo o Bruno Gomes com grande qualidade, sim. Eu vejo o Andrei com qualidade, sim. Só que não são esses tipos de volante que vão entregar, que vão ter raça, que vão marcar, que vão dividir. E a Série B, ela é diferente nesse aspecto. Um jogador de Série A, ele respeita o outro e cerca, olha, dá uma segurada. E a Série B não é assim. A Série B é aquela competição que o jogador, muitos deles, nós precisamos de crachá para identificar quem é quem. Então cada um enxerga o jogo como um prato de comida e já vem abafando, já vem derrubando, e isso para uma equipe tão técnica como a equipe do Vasco acaba criando muita dificuldade. Então o Vasco, quando montou esse plantel, o Vasco precisava ter jogadores que tenham técnica, porque eu sou favorável à técnica, mas mesclar com jogadores que tenham algum tipo de competitividade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira vez que o Vasco caiu, lá em 2009, o astro da equipe, o Carlos Alberto, era um cavalo, um cara que competia o jogo todo, um cara que tinha uma força descomunal. E como é que ele se consagrou naquela Série B? Inclusive, para quem não lembra, ele foi eleito o melhor jogador daquela Série B, porque ele tinha uma técnica diferenciada, um jogador muito bom tecnicamente, com uma força muito grande, o que não acontece hoje nesse elenco do Vasco. Nós não temos esses jogadores para competir, para jogar, para lutar. E aí vem mais um problema nesse elenco do Vasco. O treinador que o Vasco escolheu, que eu gosto, que eu acho o trabalho dele bom e acho que ele vai prosperar muito no futebol ainda, a filosofia dele não encaixa muito com aquilo que é a Série B. Eu acho que ele até, se tivesse pego o Vasco lá no início, o Vasco iria subir, eu não tenho dúvida nenhuma. Só que, por exemplo, para o torcedor entender, eu quero exemplificar. O Galarza é um jogador com a cara da Série B. Luta, pega, briga, vai de área a área, dá cabeçada. Só que, no modelo de posse que o Fernando Diniz imagina para suas equipes, o Galarza não tem vez. O John demorou para estrear e jogou agora 5 minutos, porque na filosofia do Diniz não é o ponta que o Diniz gosta. O Diniz não quer aquele ponta da transição que vai arrebentando, vai rasgando. Ele não quer o Rossi, ele quer o Morato, que hoje, na linguagem do futebol, as pessoas falam em extrema construtor, que é aquele cara que domina, traz pro meio, toca. E a Série B não permite muito isso, porque a partir da hora que você pega a bola, já tem 3, 4 em cima de você abafando. Então, o Rossi, por exemplo, se estivesse na equipe do Vasco, ia cair com uma luva. É esse o grande ponto que eu acho que o Vasco precisa entender e achar. O Vasco ainda pode subir? Pode. Olha os resultados que acontecem. O Avaí, tropeçando nos últimos 9 pontos, fez apenas 3. O Goiás, a mesma coisa, muito abaixo. Aquelas equipes que estão acima do Vasco ali também ficam tropeçando. Existe a possibilidade? Existe. Agora, precisa ter um recado bem grande para essa diretoria do Vasco. Para o ano que vem, se o Vasco permanecer na Série B, e eu espero que não permaneça, o Vasco tem que mesclar, tem que buscar no mercado esse tipo de jogador que consegue competir. E daí, junto com os jogadores técnicos, fazer uma equipe sólida que entendam o que é o perfil de uma Série B. E só para falar um pouquinho especificamente do jogo da última sexta-feira, o Vasco sofre o gol no início, o VAR anula, para alegria do torcedor vascaíno.
Logo depois, pênalti no Cano. Uma pressão muito grande, ele vai lá, bate e faz 1-0. E o adversário, quando tira pontos do Vasco nessa Série B, ele não precisa fazer muita coisa. O Vasco acaba oferecendo os pontos ao time adversário. E isso eu tiro muito da conta do treinador, porque às vezes a gente fica sempre querendo resolver e simplificar a discussão aquele que comanda. Aí eu pergunto a vocês, o que o Diniz vai fazer quando uma barreira tem 3 jogadores, uma falta frontal, e o terceiro jogador da barreira fica com medo de levar uma bolada, pula, fica de lado para a bola acaba desviando no seu joelho e passa por cima do Lucão. Se o Peck só faz o movimento correto que qualquer infantil faz numa barreira, porque qual é a função da barreira? É ampliar o seu espaço para que a bola não passe. E o Peck fez ao contrário, ele diminuiu, e isso é física, ele diminuiu o espaço da barreira e a bola acaba batendo no joelho dele e passa por cima do Lucão. Aí, uma equipe que já tem um problema emocional muito grande, que a gente sabe que essa equipe do Vasco tem, que o Vasco, quando tinha grandes esquadrões, ficou conhecido como a equipe da virada. Só que, infelizmente, nos últimos anos, para o Vasco conseguir virar uma partida, é um parto de porco-espinho. Dificilmente o Vasco consegue virar uma partida. Então, esse é o primeiro gol, o primeiro lance. No segundo tempo, o Vasco começa a querer se atirar, Ricardo Graça começa a arrastar pelo lado direito, Castan começa a arrastar pelo lado esquerdo, levar a bola, entra já no intervalo o Daniel Amorim, o Vasco tenta colocar essa bola dentro da área, e daí vem o segundo gol da equipe do CSA. Um gol que muita gente critica, aqueles jogadores em volta da bola ali, que o cara consegue dar o passe deitado. Eu entendo quando você tem um oponente deitado à sua frente para você tentar tirar a bola, é difícil, porque qualquer movimento que você for fazer é uma falta ali na entrada da área. Não tem jeito, você vai dar um bico no cara, o árbitro dá do lado e vai acabar acontecendo uma falta. Só que daí vem o Zeca, que nesse time do Vasco é inadmissível que ainda esteja sendo titular. Eu sei que teve o problema do Léo Matos, que foi acompanhar o nascimento da filha. Aliás, problema não, né? Bênção, porque filho sempre é bênção. E ele tem todo o direito de ir ver o nascimento da sua filha na Europa como ele foi. Só que para a próxima partida não tem mais como o Zeca ser titular da equipe do Vasco. Porque ele faz uma leitura completamente errada. Ele tá marcando quem? Ele tá olhando o que ali? Ele tem que entender que existe uma linha na defesa e ele precisa ficar nessa linha. E ele dá condição para um jogador do CSA que tá dando pulinho ali próximo à área, esperando dar um bate e rebate e a bola sobrar para ele. Então assim, a gente quer, e sempre, e isso é do torcedor, isso é do comentarista, é de todo mundo que milita no meio do futebol, querer achar um culpado. O culpado é o Diniz que mexeu errado. Não, os jogadores também têm a sua parcela de culpa. Então, os gols que o Vasco acaba oferecendo pro CSA foi um absurdo. É gol de pelada, é gol de churrasco, é gol de casado contra solteiro, é com camisa e sem camisa. E esse tipo de coisa para uma equipe que tá brigando lá em cima, que quer buscar o acesso, não pode acontecer. Tem que prestar mais atenção e tentar minimizar esses erros. Porque numa competição tão igual essa, você oferecer gol para o adversário, acaba acontecendo o que a gente vê. O Vasco talvez fique pelo caminho no ano de 2021. Para encerrar hoje esse Faísca Tá On, quero mostrar para vocês aqui essa camisa que o Vasco utilizou no ano de 2004. O ano que quase foi decretado o primeiro rebaixamento do Vasco. O Vasco aí teve o patrocínio da Prefeitura do Rio nas mangas da camisa. Um brasileiro que o Pet, aquele mesmo, pegou o elenco do Vasco, botou nas costas e deixou claro: eu não vou deixar esse elenco cair. Talvez, por ter sido uma campanha apenas de brigar contra o rebaixamento, não tenha na prateleira do Vasco a importância que deveria ter. Porque o que o gringo jogou de bola naquele brasileiro de 2004 foi um absurdo. Quase 20 gols no Campeonato Brasileiro. Eu tive a oportunidade de assistir um Vasco e Coritiba, ou melhor, Coritiba e Vasco, aqui no Couto Pereira, que é próximo à minha cidade, que o Pet ganhou o jogo sozinho. Eu lembro que foi uma atuação de gala, como muitas ele teve naquele Brasileiro de 2004. E naquela oportunidade o Coritiba perde um pênalti no primeiro tempo, o Tuta bate e o goleiro do Vasco acaba pegando, o Cássio. E no segundo tempo, faltando 2 minutos para acabar o jogo, um escanteio para o Vasco. O Pet cobra, ela bate na trave, o juiz não observa, volta pro Pet, não pode, seria 2 lances. Ele pega a bola, entra na área, sofre o pênalti, cobra e faz o gol do Vasco, e o Vasco vence por 1-0. Eu lembro que na volta, descendo a serra, ouvindo as rádios de Curitiba, o técnico do Curitiba à época era o professor, o delegado Antônio Lopes.
e perguntaram para ele por que o Coritiba tinha perdido o jogo. E o Lopes, daquele jeito dele, porque o meu cobrador de pênalti é o Tuta e o cobrador de pênalti do Vasco é o Pet. Lembro até hoje que ele foi duro com o seu jogador, mas o Pet realmente, em 2004, foi o cara que livrou o Vasco do rebaixamento. Inclusive, acabou com toda a possibilidade do Atlético de ser campeão, porque na última rodada teve uma desavença lá com o Eurico, não ia renovar o contrato, acabou não viajando para o jogo contra o Santos, que o Vasco acabou perdendo e o Santos ficou com o título do Brasileiro daquele ano. Valeu, galera! Eu espero que no próximo final de semana a gente esteja aqui novamente reunido, falando, quem sabe, de uma vitória contra o Guarani e que aquela chama possa realmente acender. Siga a gente aí nas redes sociais, no meu Instagram, o @JeanFaísca1, o Twitter, o @JeanFaísca1. Por favor, compartilhe esse vídeo aqui, deixe o seu like, coloque nos seus grupos de WhatsApp, de Instagram, Facebook, enfim, para a gente poder cada vez mais fortalecer o canal. Acompanhe o canal também nas redes sociais, Twitter, Instagram, e na medida do possível eu procuro responder todo mundo, porque o segredo de quem está no meio do futebol é aprender todos os dias, e eu aprendo muito com o torcedor do Vasco. Valeu, galera, um abraço e até a próxima semana.